dia 8 nós comemoramos um ano e durante o mês de setembro inteiro nós temos uma programação intensa de comemoração do aniversário do programa. Então, um conjunto de atividades tem sido levado a cabo por alunos e professoras da UFMG. Eu gostaria de convidar para tomar assento à mesa a professora Ana Maria Magaldi, a quem nós temos a honra de receber hoje para fazer a conferência da noite. Você prefere qual dos dois? Prefiro que fique parado. Tá bom. Eu tiro o abraço. Antes de apresentar a professora, que eu farei em breve e com prazer, eu queria reiterar o agradecimento ao Emerson da Rádio Webfi, que tem investido esforços já há um bom tempo de integrar esse projeto a um projeto mais geral de comunicação da Rádio FAI, da Webfi, mas também o trabalho que ele vem fazendo já há alguns anos com rádios comunitárias em Belo Horizonte e em todo o Brasil. Então, queria agradecer a ele. Queria lembrar para alguns e, enfim, falar para outros que não sabem ainda, que essa semana também a Faculdade de Educação começou os festejos dos seus 40 anos. Nós começamos com uma sessão na segunda-feira e tem uma intensa programação até o final do ano sobre os 80 anos da Faculdade, 40 anos da Faculdade de Educação. Segunda-feira nós falamos tanto nos 80 anos, quem sabe quem estará por aqui, mas então é interessante também que a gente considere esse evento, um conjunto de eventos que ocorre na faculdade, como parte desses festejos também dos 40 anos da faculdade. Cumprimento então aos colegas e aos ouvintes, internautas, que estão nos ouvindo no mundo inteiro. Falei para a Ana que a conferência dela será ouvida no mundo inteiro. Então, e quem quiser participar, estiver ouvindo na internet, quiser participar, o telefone é 31-3409-5318, 3409-5318. Pode ser também que alguém quiser participar pela internet, o e-mail é pensar@ufmg.br. Pode mandar perguntas, questões, comentários, e o Emerson pediu para os internautas, especialmente, quem puder mandar algum e-mail falando como que está o som, como que está a recepção, nós agradecemos. Então, eu gostaria de apresentar a professora Ana Maria Magaldi. Ela é professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante anos foi professora da PUC do Rio, no Departamento de História, e hoje está no Centro de Educação da UERJ, Faculdade de Educação da UERJ, e no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Já há alguns anos ela vem trabalhando conosco, e ela participa de um grupo no Rio com o qual nós temos uma intensa troca, já há muitos anos, que é o grupo de pesquisa em História e Educação, do qual participa o professor José Gondra, a Alessandra Arce, ela, e um conjunto de outros professores. Hoje eu estou, a Alessandra Schuller, e vários outros alunos, com os quais nós temos mantido, então, um intenso intercâmbio. Ela tem, a dissertação de mestrado da Ana foi sobre Machado de Assis. É sobre as mulheres na obra de Machado de Assis. É um trabalho interessante. Depois ela fez o doutorado sobre as questões da família, da relação família, educação, escola, e vem pesquisando sobre isso. Realizou o pós-doutorado dela aqui na faculdade, sobre a temática, questão da família, escola, questão da igreja.
tem participado, ela é integrante de uma equipe que faz pesquisa conjunta Brasil-Portugal, também com essa temática sobre a questão da imprensa periódica, questão da igreja, educação e família no Brasil e em Portugal. Então, é uma pessoa que tem uma larga experiência sobre essa temática, sobre a docência, sobre as discussões da história da educação brasileira. Tenho a certeza que ela, melhor do que ninguém, poderá falar para a gente sobre a escola e as reformas sociais, a família em questão. Eu passo a Ana, agradecendo mais uma vez a presença dela aqui entre nós. Obrigada, Luciano. Boa noite a todos que estão aqui, que estão no mundo, né, segundo o Luciano. É muito bom para mim estar de volta aqui na UFMG. Eu, ano passado, tive essa oportunidade de estar em contato com o Luciano, com o grupo dele, e fui super bem acolhida aqui na UFMG. E eu acredito numa sintonia Minas-Rio, cariocas mineiros, e que no ano passado eu tive a felicidade de experimentar, e é muito bom estar aqui de novo. E hoje, né, quer dizer, o que eu estou querendo, espero, né, que a gente possa ter uma discussão que seja produtiva. O que eu estou querendo hoje é trazer alguns elementos que possam fazer a gente pensar numa questão que se mostra com bastante força na atualidade, que é a das relações entre escola-família e sociedade. E é uma temática que, na atualidade, costuma estar muito marcada e representada por ideias por uma perspectiva, por uma noção de tensão, de conflitos, de dificuldades. E a minha proposta é estar aqui, né, a partir dessa perspectiva histórica, a gente está tentando pensar sobre essa questão que está colocada no tempo, numa perspectiva assim, de longa duração. Eu vou começar a minha fala com algumas imagens que eu trouxe para fazer a gente pensar em algumas questões que vão estar sendo exploradas aí ao longo da noite, e eu pediria para o Hércules, que está ali, colocar a primeira. Eu vou tentar descrever também, para quem está me ouvindo, né, e não está aqui, não é essa arara, não. Enfim, essa aqui. Não precisa não. Eu vou chegar para cá um pouquinho. Bom, essas duas imagens, né, elas estão representando a mulher no exercício de uma função educativa, que vai estar se dando no espaço da casa. Essas imagens eu extraí de um livro que se chama Livro das Donas e Donzelas, com os quais eu trabalhei na minha tese de doutorado, que é de autoria da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que teve uma importância bastante destacada no cenário literário brasileiro da virada do século XIX para o XX, e ela, entre muitos gêneros, né, aos quais ela se dedicou a esse gênero que eu estudei, né, um pouco, que foram esses manuais femininos. Bom, então, esses manuais, eles vão estar cumprindo essa função de quê? Né, de educar essa mulher, educar essa leitora, uma mãe ou futura mãe, para essa função que é considerada essencial para uma missão educativa que é atribuída a ela, que é a missão de educar os filhos, que ela caracteriza no livro dela como a mais pura, a mais justa, a mais ampla, a mais bendita entre as benditas das missões. Bom, no caso dessa imagem, a mãe vai estar sendo representada numa das cenas, intermediando essa relação do filho, da criança, com a leitura. Né? A gente observa que a ambientação ela se dá numa biblioteca, num gabinete de leitura, e aparecem elementos do mobiliário, quer dizer, de uma casa, obviamente que de uma família de condição social abastada, e nesse momento aí da virada do século XIX para o XX. Na outra imagem, o livro é escrito em 1906. Na outra imagem, a gente tem a mãe, quer dizer, ali ensinando ou acompanhando o estudo do filho do piano.
E no caso, né, quer dizer, essas imagens elas estão reproduzidas exatamente num capítulo do livro em que essas leitoras estão sendo estimuladas a exercer essa função educativa e a contar para isso com o auxílio dos livros. E, além disso também, né, quer dizer, no mesmo capítulo de onde eu tirei as duas imagens, a gente também tem a referência a essa importância da mediação das ocupações artísticas também como um caminho, né, uma dimensão educativa importante. Bom, então, embora a gente esteja utilizando essa... Falei aqui, bom, então a gente aqui mais ou menos, através dessas imagens, a gente pode começar a pensar um pouco sobre essa modalidade da escolarização doméstica. E que modalidade é essa? Vocês aqui da UFMG, né, têm tido muitas pesquisas, né, do Luciano, da Cristina que está aqui, da Cíntia, enfim, muita gente tem trabalhado nessa direção, que tem sinalizado para como que essa dimensão da escolarização doméstica não se resume a essa forma. Quer dizer, aqui a gente está vendo uma forma que é desse papel da mãe de uma certa iniciação, embora ali a gente veja que tem umas filhas, né? Quer dizer, você pode imaginar que sejam filhas jovens, ou também talvez aquela ali possa ser uma preceptora, possa ser aquela mais velha que está, enfim, na estante pegando um livro, não dá para a gente saber, porque esse tipo de escolarização que vai se dar com essa importante participação da mãe, ela, numa casa, quer dizer, de família abastada, também vai contar com muita frequência com a presença da preceptora, com a presença de professores particulares, mas a gente sabe, vocês, imagino que, não sei se todos também são da área de História da Educação, mas quem é dessa área sabe que essa escolarização doméstica ela não se resumiu a essa forma. Quer dizer, você tem outras formas, Luciano trabalha isso muito bem no texto dele que está no 500 anos, né, no outro texto com a Diana também, como que você tem outras formas de escolarização doméstica que também contemplavam crianças, famílias de outro tipo de condição social. Você tem a ideia das famílias reunidas e que contratam um professor. Pode tirar para dar uma descansadinha. A gente tem, né, essa forma, você tem a forma da família que contrata um professor, mas que também agrega, né, as crianças da localidade, os agregados, os escravos, até por vezes. Então, a gente está vendo, quer dizer, por esse lado, a partir dessas imagens, algo que também já é bastante conhecido para quem é dessa área de História da Educação, que é a de que nem sempre, né, quer dizer, a escola teve uma centralidade, essa instituição escola teve uma centralidade nessa função educativa. Porque quando a gente pensa na família, é algo muito, muito sabido por todos, né, quer dizer, que essa dimensão educativa da família ela não vai deixar de ocorrer, mas numa dimensão, né, quer dizer, numa dimensão formativa mais ampla. Mas nesse caso a gente está vendo uma perspectiva que é de uma dimensão formalizada, né, de um ensino que de uma escolarização mesmo, a gente pode usar esse termo. E aí, hoje a gente vai estar pensando um pouco nesse processo através do qual a escola vai estar adquirindo essa centralidade. E é claro que quando a gente pensa nisso, eu acho que é sempre importante a gente marcar uma questão que é a de que a gente não pode pensar as coisas em termos evolutivos simplistas, né? Quer dizer, a questão da escolarização doméstica, embora ela vá deixar de estar na cena em destaque, ela não vai sair de cena, né? Isso até a atualidade, até os nossos dias, a gente vai ver como é que há aspectos dessa né, quer dizer, dessa dimensão, né, escolarizada, dessas práticas escolares que ainda ocorrem no âmbito da casa, seja via aulas particulares, seja via
outras camadas, né, sociais, a questão da explicadora. Eu não sei aqui em Minas, quer dizer, se isso é algo tão disseminado. No Rio, isso é uma coisa absolutamente disseminada. Ontem, até quase institucionalizada. Às vezes, as próprias escolas particulares já têm os seus professores particulares para indicar, já tem uma rede, e isso já fica colocado como algo já dado. Ontem, inclusive, o programa eleitoral dos candidatos à prefeitura do Rio estava, assim, quase que todos eles tematizando essa questão da educação e dentre essas questões, a questão dessa atribuição que está sendo dada à família e que, em realidade, é uma atribuição da escola, né? Com relação a essas questões também na atualidade, a gente vê que a própria questão do dever de casa, né, tem toda uma discussão a esse respeito, e no limite a gente tem também o caso que volta e meia acontece, que é das famílias que brigam por vezes na justiça pelo direito de escolarizar os seus filhos no espaço doméstico, né? Até tem uma família de Minas agora, que tem saído muito na mídia, né? Acho que de Timóteo, se não me engano. E, enfim, quer dizer, essa então é uma questão que não vai sair de cena. Mas o que a gente vai ver é que tem uma, quer dizer, a escola vai assumir outra centralidade, né? Eu queria pedir para passar outra imagem, não sei se o pessoal está ali. Não? Ah, não tem ninguém lá? Hã? Ah, é? Ah, não dá para você colocar, não? Bom, então eu vou descrever, vamos fazer de conta que estão todos ouvindo, são todos cidadãos do mundo aqui. A outra imagem que eu trouxe, que daqui a pouco nós veremos, é bom para causar estava na combinação, né, para causar um efeito. A outra imagem que nós vamos ver é uma imagem, acho que o pessoal está voltando. É uma imagem de uma sala de aula, é uma imagem de um espaço escolar, né, claramente definido de uma forma bastante clara. É uma escola do período Estado novista, né, do período Vargas, do período ditatorial do Vargas. E eu estava querendo explorar assim, algumas diferenças que a gente vai ver, porque a gente vai ver diferenças no que se refere aos sujeitos que aparecem nessa cena, a gente vai ver diferenças no que se refere à vestimenta, você vai ver diferenças no que se refere ao mobiliário, ao equipamento, né, que está colocado na cena. Então, é essa imagem, né? Quer dizer, então a gente tem aí uma cena claramente indicando, né, quer dizer, uma cena escolar, uma cena de sala de aula, e obviamente que essa imagem é uma imagem que tem particularidades em função de onde ela foi publicada. Essa imagem ela está num álbum chamado A Juventude no Estado Novo. Quem tem alguma familiaridade com o Estado Novo, né, com esse período que foi o da ditadura Vargas, o Estado Novo ele teve assim como uma agência fundamental para o encaminhamento e para o encaminhamento do seu projeto político, o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse é um material que foi produzido pelo DIP. Era um álbum, é bastante conhecido até esse álbum, tem no Nosso Século, por exemplo. E então ele é um álbum assim composto de pranchas, né, em formato A3, e que tem várias cenas relativas à vida nacional. E entre essas cenas, quer dizer, claro que essas cenas todas, elas estão numa perspectiva claramente de transmitir uma dada mensagem, né, que vai ao encontro daquele projeto, que vai estar fortemente ancorada nos conteúdos nacionalistas, né, nesses conteúdos de brasilidade, e a figura do Getúlio Vargas aparece muitas vezes, aqui não apareceu, mas enfim, o que eu estava querendo trazer aqui, não vamos entrar tanto na questão do Estado Novo,
é a cena escolar, quer dizer, já sinalizando para a gente um momento já afirmado dessa escola, desse espaço escolar, como espaço por excelência, né, de formação das futuras gerações, né, formação das crianças, escolarização das crianças. E aqui a gente vê diferenças diversas, né? É claro que logo salta aos olhos a questão do mapa, que aí está relacionado ao mapa do território brasileiro, que é um símbolo nacional, né, da maior importância, e num governo que tinha esse viés nacionalista ditatorial, isso é fortemente acentuado. A lição ela está calcada, né, no mapa. O livro, embora aqui não esteja dando para ver, esse livro ele também tem uma imagem do mapa do Brasil, tem a palavra Brasil escrita. Então, quer dizer, aqui a gente tem, como na outra cena, livro, mas livro sendo utilizado, né, e um livro único numa sala de aula. Ali a gente tem uma biblioteca, na outra imagem que a gente viu, uma biblioteca, e você vê uma jovem escolhendo os livros, e você vê, enfim, uma outra configuração daquela cena, que a gente não pode dizer no caso da cena anterior, que tem um sentido de informalidade, porque enfim, aquela lógica, né, do cotidiano de uma família de condição social abastada, se a gente pensar, as vestimentas também não marcam um sentido de informalidade, mas não tem o sentido de uniformidade que a gente vê aqui. Então, aqui a gente vê as crianças uniformizadas, o livro é um livro único, né, o que é característico, né, desse modelo, né, da educação simultânea. E o mobiliário próprio, né? A professora, quer dizer, o sujeito, né? Você vê também com relação aos sujeitos. Lá você tem uma educadora que é a mãe, aqui você tem uma educadora que é a educadora profissional, que é a profissional docente, que também que é mulher, e aí a gente tem toda uma discussão a esse respeito, né, de gênero, mas aqui a gente vê, por exemplo, a forma dela ser apresentada na sua vestimenta também totalmente diferente, né? Muito mais marcada por um sentido de contenção, de sobriedade, né? Em relação à vestimenta que tinha sido apresentada antes. Então aparece esse sujeito professora, quer dizer, é claro que eu não estou querendo assim sinalizar para nenhuma ideia como se não havia professora, havia a educação na casa e agora há a professora. Não é isso. É o que eu já havia dito antes. Quer dizer, assim como a dimensão da escolarização doméstica ela vai permanecer no tempo, a gente vai ter a escola lá no século XIX também, e a gente vai ter o professor, a professora, e enfim. Mas o que eu estava querendo marcar aqui era um momento de uma escola já afirmada, um momento em que você já tem essa instituição assumindo a centralidade na cena da sociedade brasileira no que se refere à questão da educação. E aqui também eu estava falando dos sujeitos, então você tem também a questão do aluno, né, dessa conformação desse sujeito aluno, que é algo que a Cristina já trabalhou, que é algo que Marcos César também já trabalhou, que você, assim, né, pode, se não refletir a respeito desse tema, a gente pode naturalizar essa ideia de aluno como sinônimo de criança, e a gente sabe, quem já se aproximou disso, que esse sujeito aluno ele é resultado de todo um processo de construção, e aqui a gente vê ele representado, né, em termos da postura corporal, em termos da indumentária uniformizada, e, enfim, acho que para o pessoal, pode, se você quiser, pode até tirar, tá? Bom, então, eu trouxe essas imagens para a gente começar a pensar, né, nessa questão que é o tema dessa palestra, né, a escola e as reformas sociais, a família em questão. Então, o que eu vou estar trazendo aqui, como eu disse antes, serão alguns elementos sobre essa questão da relação entre escola, sociedade e família. No caso do título que foi definido para essa palestra, a primeira parte dele, ele nos remete, a primeira parte vai nos remeter, né, à escola e às reformas sociais,
a essa relação entre escola e sociedade. E eu vou estar focalizando aqui essa noção de reformas sociais, entendendo essa ideia assim, num sentido amplo, não referido a nenhuma direção específica, de reformas sociais entendidas no sentido especificamente de modernização ou de democratização. Quer dizer, aqui eu vou estar fazendo referência a determinados projetos encaminhados, a determinados discursos que podem estar numa dada direção ou não, mas eu tô trabalhando com essa ideia de reformas sociais no sentido, né, da ideia da escola como uma instituição a que vai se atribuir uma tarefa de promover mudanças na sociedade, né, que vai se atribuir uma tarefa de produzir um efeito na sociedade, produzir efeitos, melhor dizendo, no plural, né? Ok. Então, eu vou estar, né, quer dizer, definindo como recorte dessa minha fala, eu vou estar focalizando mais o período republicano, porque é onde eu tenho investido mais nas minhas pesquisas, mas, assim, com assim, o cuidado de não estar apresentando a questão como se ela aparecesse na República, né? Quer dizer, por exemplo, a gente vai estar falando aqui como que com a instauração do regime republicano, a escola pública vai assumir uma função social muito clara e uma função que vai estar ligada a um viés de ordenação, de civilização. Não quer dizer que isso está surgindo agora, quer dizer, as pesquisas que a gente tem aqui, e o pessoal, como eu já havia dito, né, da UFMG tem colaborado muito nisso, tem sinalizado para a importância dessa questão no 800, né, mas aqui eu vou estar marcando essa outra periodização. Então, quer dizer, o que eu estou partindo de que ponto, né? Como é que com a instauração do regime republicano, a escola pública vai ser atribuída a ela essa função social bastante expressiva, né, da maior importância, que vai ser uma função social de ordenação da sociedade ainda, como era na sociedade imperial, né, mas em direções diferentes. Se a gente pensar que a gente não tem mais uma sociedade escravista, então é fundamental, né, constituir cidadãos ciosos da ordem, obedientes às leis, né, isso também já estava posto, mas é importante também a escola, né, está contribuindo para essa conformação de trabalhadores disciplinados, num contexto de industrialização e de urbanização crescente. A questão do voto também vai estar assumindo, né, uma outra configuração, quer dizer, à medida que a questão da alfabetização é o critério, né, não mais a questão da propriedade, ainda que isso não tenha surgido, né, após a República, mas a partir desse momento, quer dizer, cada vez mais essa questão vai se colocar. Então, a escola pública, a alfabetização, ela vai ser fundamental para se constituir, né, um povo, né, para se constituir uma nação constituída de cidadãos, ordeiros, de trabalhadores disciplinados, de eleitores responsáveis, né, tudo isso, então, está dentro desse horizonte. E, nesse momento, a gente vai ver a importância dos valores cívico-nacionalistas, quer dizer, como é que vai ser importante essa disseminação, e isso a gente vai poder observar de várias formas. Recentemente teve uma tese de doutorado interessante que foi defendida na USP, na História, e que trata da literatura cívico-nacionalista dirigida a crianças e jovens nesse período inicial da República. Então, esse cenário é um cenário em que essa questão do civismo vai estar colocado muito fortemente, e a escola vai estar muito fortemente associada a essa tarefa. Né, essa tarefa que vai estar relacionada também com as ligas de combate ao analfabetismo, né, Liga de Defesa Nacional, e também tem uma pesquisa que está acontecendo, acabou também de ser defendida uma dissertação de mestrado na PUC do Rio, sobre a Liga de Analfabetismo Fluminense, a Liga de Combate ao Analfabetismo Fluminense,
E esse trabalho foi interessante para pensar, para problematizar uma questão que tem sido, de algum modo, cristalizada na historiografia da educação, a meu ver, que é a de que essas ligas, né, nacionalistas, essas ligas de combate à alfabetização estariam situadas numa esfera quase que de preocupação exclusiva com a questão da alfabetização e não com a civilização que viria a partir das reformas escolanovistas, etc. e tal. E esse trabalho é um trabalho que problematiza isso, e a gente, só um exemplo para vocês verem, a primeira conferência dessa Liga Fluminense de Combate ao Analfabetismo teve como tema Família, Escola e Pátria. Então, quer dizer, esse é um elemento só que eu estou trazendo para a gente observar como é que já nesse contexto desse debate em torno do analfabetismo se colocava como algo essencial, quer dizer, a escola promover mudanças sociais significativas dentro de um quadro, né, político e social de importantes mudanças, e como que a família já estava, de algum modo, sendo referida como um elemento fundamental nesse processo de mudança, ainda que encaminhado pela escola. Então, ainda nesse momento, né, nessas primeiras décadas republicanas, é também bastante sabido como é que a educação ela é alçada a esse lugar, né, essa condição de grande problema nacional e, ao mesmo tempo, de grande solução para os problemas nacionais. Né? É bastante conhecido, por exemplo, mas eu vou dizer porque pode ser que haja pessoas que não conheçam, a conferência proferida pelo médico Miguel Couto na ABE, que era a Associação Brasileira de Educação, também surgida na década de 20, nesse quadro aí de movimento em torno da causa educacional, e a palestra dele, a conferência dele, teve o seguinte título: No Brasil só há um problema nacional, a educação do povo. Então, nesse quadro, quer dizer, então a gente está falando aqui já da década de 20, e a gente está se aproximando desse debate acerca né, da questão da renovação educacional, que vai estar no quadro das reformas escolanovistas, esses debates dos anos 20 e 30, eles, eu acho que é importante fazer uma ressalva aqui, que eu vou estar fazendo referência a eles, fazendo referência aos dois grupos que estão envolvidos, né, nesse quadro, nesse cenário, mas, assim, deixando marcado que essa referência a grupo de renovadores ou escolanovistas e grupo de católicos é uma forma de se referir muito imprecisa. Isso é importante, que ainda que a gente use, assim, esse recurso, que a gente acabe né, simplificando, mas é importante por conta do limite, né, de uma fala como essa, mas é importante deixar claro que no quadro desses debates, você primeiro, isso já vem sendo bastante problematizado pela Marta Carvalho, a princípio, e depois por vários outros pesquisadores, né, essa questão de que, primeiro, você tem que problematizar essa ideia de polarização de grupos, isso já é bem conhecido, mas algo que não é tão explorado, mas que tem sido, né, uma preocupação de quem trabalha com essa temática, é que dentro desses próprios grupos, dos chamados católicos ou dos chamados renovadores, você também não tem coesão, e você precisa estar atento às nuances, né, a diferentes projetos que estão sendo encaminhados por diferentes intelectuais. E, bom, e o que interessa para nós destacar sobre esses debates, assim, para esse nosso tema em especial? Que, bom, de um lado, nesses debates, então vamos pensar essa questão sociedade, escola, sociedade, família, né? Então, esses chamados escolanovistas, com toda a imprecisão, né, a que eu já me referi, de modo geral, eles vão estar defendendo, né, o papel da escola diante da sociedade numa perspectiva modernizadora, de uma modernização
calcada na ciência, a ideia de uma sociedade em mudança, alguns com uma perspectiva mais democratizante, outros menos. A gente vai ver uma certa miscelânea de posições que você pode entender como autoritárias, elitistas, com outras democráticas ou democratizantes. Nesse debate, eu acho que acaba tendo muito uma tendência, que eu acho que vem sendo também problematizada no sentido da gente avançar, até algum tempo atrás, que era não, afinal, o movimento da Escola Nova foi progressista ou foi conservador, né? E aí para uns era conservador, e aí aquilo ali era esmiuçado no sentido de tentar comprovar essa tese, ou então vice-versa. E eu acho que para a gente entrar nesse debate, a gente tem que ter cuidado, que tem, primeiro, muitas diferenças entre a reforma do Anísio Teixeira em relação à reforma do Fernando Azevedo, enfim, né, do Francisco Campos aqui em Minas, e a gente por aí vai, tem as diferentes reformas, e dentro dessas reformas eu acredito que a gente vai encontrar elementos também muito díspares no que se refere a esses aspectos que eu estava me referindo antes. Mas, enfim, mas eu acho que a gente pode falar, assim, de forma mais ampliada, numa perspectiva, quer dizer, de uma concepção de sociedade em mudança, né? No caso, mudança que vai estar apontando para caminhos diferentes, a questão da civilização sempre fortemente acentuada, associada à ideia de construção da nação, porque esse era um debate muito assim, né, muito desenvolvido naquela época, na década de 20, entrando pela década de 30, a ideia de que a nação era algo entre nós que ainda estava a ser conformada, a ser organizada, e que era uma tarefa fundamental que caberia às elites intelectuais, entre elas os educadores e a escola, num papel fundamental para a construção dessa nação. E isso está posto, né, no caso dessas reformas, se a gente for observá-las nesse sentido mais ampliado. E no caso dos educadores católicos, essa preocupação com a construção da nação e essa preocupação da escola como um instrumento que vai contribuir nessa direção também está colocada. Só que, quer dizer, você vai ter uma concepção de sociedade diferente, quer dizer, você vai ter uma concepção de sociedade que vai estar mais calcada nos referenciais da tradição, nos referenciais de ordem, de hierarquia, de autoridade, quer dizer, não que a gente não encontrasse essas referências, né, do lado de lá, mas no caso dos projetos encaminhados pelos católicos, esses conteúdos eles vão estar mais definidos e mais agregados de uma maneira a compor uma sociedade que era fortemente, uma ideia de sociedade em que se tinha assim, um medo muito grande da modernidade, da mudança, ainda que se negociasse com ela, que esses católicos, os intelectuais católicos, os educadores católicos, ainda que criticassem o tempo todo essa ideia da ordem moderna, que era associada ao laicismo, que era associada ao individualismo e a uma porção de ismos, ainda assim eles negociavam fortemente, mas defendiam uma concepção de sociedade que era diversa, em que a questão da mudança, né, pautada na ciência, não estava colocada. E para eles, o cimento da nacionalidade, eles também estavam engajados nessa discussão acerca da construção da nação, também estavam compartilhando dessa compreensão de que isso era uma tarefa ainda a ser cumprida, mas para eles o cimento da nacionalidade era nítido, era a religião católica. Está aí o símbolo da minha cidade, Cristo Redentor, né, que, enfim, né, marca isso de forma mais material impossível. E que, no caso, né, já num momento já em que o Estado varguista já, né, incorpora uma série de demandas desse grupo católico. Bom, então, o que eu estava querendo então marcar ainda a esse respeito era... E a questão da família? Então, falamos um pouco da questão da escola e da relação com a sociedade, né,
a partir da perspectiva desses grupos, e a questão da família. A questão da família, o que, segundo as pesquisas que eu venho fazendo, e eu não venho trabalhando, até agora não tive condições de trabalhar com um número muito grande de intelectuais. Até agora, minhas pesquisas elas estavam fundamentalmente focadas na ideia, nos discursos acerca da questão da família, da relação família-escola, e na pesquisa que eu estou começando agora, eu estou querendo tentar explorar, na medida do possível, porque a questão das fontes documentais desse período, lá no Rio de Janeiro, pelo menos, é muito problemática a questão do acesso às fontes relativas à vida escolar mesmo, porque eu estava querendo me aproximar dessas práticas, de que modo essas relações, elas se deram, de que modo a gente pode tentar se aproximar dessa dinâmica, dessas relações família-escola. Bom, mas a partir, então, dos caminhos que até agora eu pude explorar, o que eu vou estar observando é que, no caso desses dois grupos, a questão da definição, quer dizer, de uma tomada de posição indicando a importância da família na condução desse processo de mudança da sociedade, de conformação da sociedade, segundo essa perspectiva de civilização, ainda que de formas diversas, né, para os dois grupos e diversas no interior dos grupos, mas essa ideia de que é fundamental contar com, quer dizer, que a escola, que a gente estava falando antes, a escola tem uma centralidade nessa tarefa de conformar a nação, nessa tarefa de conformar uma nação moderna, no caso, né, dos renovadores que identificavam mais essa proposta, né, em termos bem alargados de nação, e diferente no caso dos católicos, mas a partir da escola, tanto um grupo quanto o outro vai estar valorizando então essa ação da escola, mas sem em nenhum momento prescindir da família, sem deixar de destacar fortemente a importância da família nesse processo. E isso, né, é algo que também não é novo, não é desse tempo. Lá nos manuais da Júlia Lopes de Almeida, cujas imagens, né, eu mostrei aqui, isso é algo que é fortemente acentuado, como que só vai se transformar uma sociedade, porque ela ali, através daqueles manuais, ela tinha uma perspectiva de mudança social. Ela tinha uma perspectiva de mudança social e que tinha, na intermediação da família, e mais particularmente da mulher, um elemento central. Então, essa perspectiva através a gente tem que contar, por exemplo, no caso da Júlia Lopes de Almeida, ela colocava um acento nisso. No caso desses educadores, né, desses debates a que eu estou me referindo, isso vai se colocar de um modo diferente, e eu vou explorar isso um pouquinho aqui. Bom, mesmo na escola pública do século XIX, não sei se a Fabiana está aqui, não está não? Fabiana não está. Né, a dissertação dela explora isso, quer dizer, como é que a escola pública, ela também já estava, naquele momento do século XIX, ainda num momento de conformação ainda distante desse momento em que ela já estava firmada, um momento ainda bem anterior, mas a questão da família já estava colocada, né? Já estava colocada como essa compreensão de que a escola não atinge seus objetivos sem a família. Isso, no manifesto de 32, né, no famoso manifesto dos pioneiros, isso também aparece, embora o manifesto dos pioneiros ele vá colocar aí a questão do acento, vai mudar o acento, lá em relação ao que eu estava falando da Júlia Lopes de Almeida, então nesse manifesto o acento está posto na escola, mas no próprio manifesto ele diz, né, o texto do manifesto diz o seguinte: longe de prescindir da família, deve assentar o trabalho da educação no apoio que ela dá à escola e na colaboração efetiva entre pais e professores.
entre os quais, nessa obra profundamente social, tem o dever de restabelecer a confiança e estreitar as relações. Aí é o dever da escola. A escola tem o dever de fazer isso, né? Restabelecer a confiança. Então, o texto já está sinalizando para uma confiança abalada ou para uma desconfiança, que é algo que é muito permanente nos discursos sobre essas relações entre família e escola. Ideia de desconfiança é uma ideia que está sempre presente, então aqui aparece. Então, cabe à escola restabelecer a confiança e estreitar as relações, associando e pondo a serviço da obra comum essas duas forças sociais, a família e a escola, que operavam de todo indiferentes, se não em direções diversas e às vezes opostas. Então, aqui o texto está sinalizando para algo que é muito próprio, né? O Manifesto de 32 é essa ideia de marcar, colocar esse momento como marco zero, quer dizer, nunca houve nada de cooperação entre família e escola antes, e isso precisa ser instaurado a partir desse momento, né? Que marca essa novidade. Bom, então, o que eu estou querendo destacar aqui é que essa questão da centralidade da escola, que passa a ser fortemente defendida por esses educadores ligados a essa só um minutinho, então, se a gente está aqui, 9, então estamos 8h30, tá bom. Então, ainda sobre essa... Então, eu estava querendo destacar que esses educadores ligados a essa vertente identificada como renovadora, então vão assinalar fortemente, colocar um acento muito forte nessa ideia da centralidade da escola e nesse papel da escola praticamente de salvador da sociedade, que, aliás, é um papel que volta e meia é atribuído a ela nos discursos contemporâneos sobre a questão, né, da crise enfrentada pela escola pública. Essa questão da salvação sempre se coloca. Então, aqui eu vou ler um trechinho para vocês de uma crônica da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, não sei se todo mundo sabe, ela, além de uma poetisa maravilhosa como foi, e que teve uma projeção muito acentuada, ela teve um forte envolvimento no movimento de renovação educacional ligado à Escola Nova, lá no Rio de Janeiro, as reformas do Fernando Azevedo e do Aloysio Azevedo, desculpe, do Fernando Azevedo e do Anísio Teixeira, e ela ocupou durante 3 anos um espaço na imprensa, e como jornalista ela defendia esse projeto reformador, né, da educação. Então, tem um texto dela que diz assim: a escola, que pretende, aliás, elevar apenas a criança, não considera bem o que há de limitado em tal pretensão. Ela pode elevar, ao mesmo tempo, embora com outras proporções, todo o ambiente social que rodeia cada geração. Por que furtar-se a obra tão ampla? Então, isso a gente vai ver, a Cecília Meirelles, nos textos dela, isso é muito repetido. A gente vai ver, eu trabalhei na tese com a Cecília Meirelles e trabalhei na tese também com uma outra educadora vinculada ao movimento da Escola Nova, que foi no Rio, né? Que foi a Armanda Álvaro Alberto. Para quem não sabe, a Armanda Álvaro Alberto, ela foi fundadora e diretora durante mais de 40 anos de uma escola chamada Escola Regional de Miriti, que era uma escola voltada para atender uma comunidade muito pobre da região da Baixada Fluminense, que até hoje é uma região que tem problemas sociais muito graves, isso na década de 20. E ela funda essa escola, é uma escola que não é pública, é uma escola que sobrevive à custa de doação, mas ela implanta nessa escola um projeto que é considerado muito importante, pioneiro, no sentido da efetivação dessas propostas renovadoras. E a gente vai, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da Armanda também. O que, né, quer dizer, eu vou falar da Armanda daqui a pouco, porque eu agora estou querendo me aproximar um pouco para ver com vocês
de que formas a gente vai ver? Então a família, a escola tem centralidade, mas ao mesmo tempo que se tem a visão de que a família não está exercendo a contento a função educativa que ela precisa, o reforço da ideia de que a escola precisa educar a família para que ela faça isso é algo extremamente acentuado. Então, eu estava querendo aqui ver com vocês assim, através de que estratégias, né, que formas a gente pode observar dentro daquelas ações reformadoras que se pretendia, que se conduziam ações nesse sentido da conformação da família. Então, nessas reformas do Fernando Azevedo e do Anísio Teixeira, por exemplo, a gente tem a constituição do projeto dos círculos de pais e professores, que isso é uma das coisas que eu estou querendo investigar, estou querendo achar documentação sobre isso, que é algo que eu ainda não consegui, que é algo que está muito disperso, porque a gente tem uma série de discursos da própria Cecília Meirelles, a gente tem uma seção que funciona na ABE, chamada Seção de Cooperação da Família, e que menciona e que regulamenta toda a forma de funcionamento desses círculos de pais e professores que deviam funcionar nas escolas. Então, você tem toda uma documentação normativa acerca do funcionamento desses círculos. Como é que as reuniões devem ser, que temas devem ser explorados nas reuniões, isso é a documentação da ABE. Mas a gente não tem, quer dizer, eu até agora não conheço estudos que tenham tido acesso a uma documentação que tente nos aproximar um pouco dessa dinâmica, dessa relação. Como é que esses círculos funcionaram? Porque eu tenho assim, uma desconfiança de que esses círculos funcionaram mal, na sua maior parte. Assim, eles não funcionam. Ainda que você tivesse um discurso de incentivo, a parceria, etc., eu não sei, eu não sei, isso é só uma impressão. Mas nos poucos documentos que eu encontrei de escolas, eu encontrei um documento de uma escola, por exemplo, que falava da fundação do Círculo de Pais e Professores. Falava da reunião em que ele era fundado. E esse documento que eu achei é uma memória de uma diretora que ela ia narrando, né, ali o dia a dia da escola, né, ao longo do tempo, uma diretora também a famosa Benevenuta Ribeiro, que muita gente já estudou, lá da escola Rivadavia Correia, também no Rio de Janeiro. E ela fala da fundação do círculo e depois ela não fala mais nada. Depois ela fala de tudo que é assunto da escola, mas ela não fala mais nada. E, enfim, mas isso é só uma hipótese que eu ainda não explorei. Mas, de qualquer modo, você tem uma ênfase nesse sentido de que precisam funcionar os círculos. A escola precisa investir nessa direção. A escola, inclusive, ela era orientada pela Seção de Cooperação da Família acerca da forma como ela deveria encaminhar isso. Então, isso está indicando uma valorização. Na escola da professora Armanda, que eu me referi agora, o círculo acontece. Lá ele não chama círculo de pais e professores, ele chama círculo de mães. O que sinaliza para a gente, né, assim, uma nomenclatura mais realista, né? Ela fala círculo de mães e em realidade, assim, as referências que a gente tem, isso se a gente for ver até hoje, as permanências, né, as reuniões de pais na escola e tal, aposto que o Luciano vai, mas enfim, né, de modo geral, a gente tem muito mais mãe do que pai, né, que não é à toa, né. Enfim, mas nesse círculo de mães que funcionou na escola de Miriti, quer dizer, como um exemplo de como funcionavam, de como se tentava interferir, a escola interferir na família, no espaço privado. Então, um exemplo que eu posso dar a vocês sobre esse círculo de mães é um documento, né, sobre a escola de Miriti, eu até tenho um pouquinho, né,
é um documento, mas que também é prescritivo, que fala como se fosse um regimento do funcionamento do círculo, quer dizer, como é que ele deveria funcionar, e no caso aqui essa parte está indicando os deveres das mães, nisso que era a participação no círculo. Então, um exemplo, né, era assim, número 1, número 2, número 3 e por aí vai. Então, tem uma regra, uma norma que diz o seguinte: cumprir fielmente em casa os preceitos de higiene, educação familiar ensinados naquelas aulas, compatíveis com as condições de cada família. Aí tem uma outra norma que diz: assistir frequentemente às aulas dadas a seus filhos e manifestar suas impressões à diretora da escola. Quer dizer, aqui, nessa obrigação, a gente observa um incentivo à participação, a uma postura mais ativa. Mas você tem uma série de outras regras, que é acatar o que a direção faz, não mostrar descontentamento diante dos filhos, né? E essa dimensão de como que essa ação sobre a família também não deveria se esgotar nela mesma, da família, quer dizer, isso repercutiria para o seu entorno, para a questão da comunidade e, consequentemente, né, para a sociedade. Tem uma outra dessas normas que diz: agir em relação a todo aluno da escola que se encontra na rua como se tratasse de seu próprio filho e comunicar à diretora as irregularidades de conduta que acaso observe em meninos confiados à sua orientação. Então, quer dizer, nesse círculo de mães, através dessa documentação, a gente pode perceber um caminho assim, de acesso a essas famílias, no caso, famílias pobres, famílias que eram entendidas como vivendo em condições anti-higiênicas, aí o discurso era fortemente ancorado, né, nesse saber da higiene. E também naquela visão, de novo, a questão da salvação via escola, porque era uma comunidade pobre e havia também todo um trabalho de conscientização da comunidade em torno, através de conferências, através de bibliotecas populares, no sentido de conscientização daquela comunidade dos problemas da própria comunidade e numa perspectiva de que a escola ela consegue produzir esse efeito civilizador e salvador numa dada medida. Bom, aí tem outras formas, mas que eu estou vendo, eu tenho que já me correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Tem uma outra forma interessante que foi conduzida no âmbito da reforma do Fernando de Azevedo, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Me sinto em casa, tá vendo? Tem uma forma muito interessante que foi a seguinte: se encaminhou também através da ABE, da Associação Brasileira de Educação, um inquérito, o documento diz exatamente isso, é um inquérito sobre o sentimento materno em meninas de 9 a 17 anos, inquérito esse que foi realizado em 1928 em algumas escolas do Rio e que essa sessão de cooperação de família queria estender para todas as escolas e para o ano seguinte. Ainda não tem elemento, se estendeu. Aí o relatório sobre essa atividade é assim, vou ler um trecho para vocês. Consta este inquérito de 2 perguntas que devem ser feitas isoladamente e com alguns dias de intervalo para que as meninas ignorem a relação entre elas e possam responder com espontaneidade. Então, eu já tinha contado isso naquela outra, né? As perguntas elas tinham que ser feitas em 2 momentos para que essa espontaneidade, para que se tentasse obter essa espontaneidade. A primeira pergunta a ser feita às meninas: como eu gostaria de viver aos 25 anos? A segunda: qual a impressão que você sente ao ver dois seres, uma criança de meses e uma criança de 3 a 5 anos? E aí, em seguida, era explicitado o objetivo do inquérito, no próprio documento. Esperamos, por esse tão significativo inquérito, despertar nas educadoras e professoras
o interesse que merece a educação deste sentimento, do sentimento materno, pois está bem provado que não basta na criatura somente o instinto, como nos animais irracionais. É necessário cultivar e fazer triunfar o sentimento materno, que é uma das mais poderosas forças entre as que poderão destruir grandes males sociais. Então, é interessante aqui, de um lado, essa coisa, há uma preocupação tanto de produzir nessas meninas que vão ser alvo do inquérito, né, através dessas perguntas, quer dizer, estimulá-las no sentido de persuadi-las a refletir sobre esse tema, e num sentido, bom, aos 25 anos ela tem que pensar pelo menos, eu tinha que estar casada, né? Ou depois, o que se sente ao ver uma criança de meses, depois uma criança de 3 a 5 anos. Eu fico pensando, de meses pode dar muito trabalho, a pessoa pode não ter muita paciência, mas uma criança de 3 a 5 anos ainda tem saída. Você pode não gostar de um bebê, mas você pode gostar de uma criança de 3 a 5 anos. Mas, enfim, uma coisa interessante que eu acho que esse documento me faz pensar é, de novo, naquilo que eu havia dito antes, sobre a questão de como que a gente não pode atribuir a essas propostas renovadoras, a gente não deve, assim, acreditar nessa dimensão renovadora, então, assim, no sentido, né, absoluto. Quer dizer, aquilo que eu falei antes, como é que você tem elementos aí muito díspares. Aqui, quando a gente vê esse tipo de ação dirigida à família, especificamente à mulher, e de modo geral, essas ações que são conduzidas na direção da família, a maior parte delas se dirige à mulher. Mas, então, esse tipo de ação é muito parecida, assim, o objetivo que ela indica é muito parecido com o da Júlia Lopes de Almeida, lá nos livros dela. Essa ideia de que o sentimento materno é uma das mais poderosas forças que poderão destruir os grandes males sociais. Então, é interessante a gente marcar isso, quer dizer, como é que essa dimensão de renovação ela está fortemente também associada a dimensões de permanência de um discurso antigo, porque esse discurso, inclusive acerca desse lugar da mulher, etc. e tal, a gente sabe o quão poderoso ele foi e né, e como que isso não se esgotou lá na virada do século XIX para o XX mesmo. Agora, é interessante ver que aqui se entende que é via escola que precisa ser estimulado esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento, né? Bom, deixa eu tentar finalizar. Bom, então, eu estava falando dos renovadores, né? Quer dizer, com relação a essa questão de que a família ela é criticada, ela é considerada muitas vezes incompetente, a escola é que tem a competência, a escola é que está amparada nos saberes científicos, mas eu estava marcando como que não deixa de haver essa ação, né, de uma ação dirigida à família exatamente por entender essa importância. No caso dos educadores católicos, eu não vou entrar aqui, não vai dar tempo, mas essa questão da família ela adquire muito mais centralidade e isso é também bastante sabido. Agora, mesmo no caso dos educadores católicos, para eles, por exemplo, essa questão das competências na função educativa se coloca de uma maneira bem diversa daquela dos renovadores. A escola não tem essa centralidade. Quem tem a centralidade é a família. Mas a escola também não deixa de ser considerada uma agência da maior importância, senão esses educadores não estariam brigando tanto pelo ensino religioso nas escolas públicas, quer dizer, enfim, mas esse é um tema que não vai dar tempo de eu explorar aqui. Mas o que eu estava querendo marcar, já para finalizar,
é que essa questão da incompetência das famílias, muitas vezes destacada, ela não é destacada só pelos renovadores, porque nós, renovadores, somos os detentores de um saber que as famílias não dominam e elas são incompetentes por isso. Quer dizer, os educadores católicos também muitas vezes indicavam que estava faltando na família, podia não ser o domínio de referenciais científicos, mas poderia estar faltando o domínio dos próprios valores religiosos. Quer dizer, então a família muitas vezes era incompetente também para esses educadores católicos. E tanto de um lado quanto do outro, havia essa preocupação de encaminhar ações no sentido de sanar esses males, principalmente no caso dos católicos. No caso dos católicos, a família ele chamava, o Leonardo Franca dizia, a família é o viveiro da pátria. A família é a referência fundamental de estabilidade da sociedade. Então, para eles, isso era algo fundamental. Mas para os renovadores também era, essa questão de conformar essa família. Bom, então, o que eu estou querendo destacar é que, e aí já finalizando, né, tentando finalizar, é que tanto, por exemplo, eu mencionei a Cecília Meirelles e a Armanda Álvaro Alberto. A Cecília Meirelles, nos textos dela, quando ela falava dessa parceria entre escola e família, ela falava muito assim, ela usava termos cooperação, confiança, harmonização, aproximação, como tudo que deve ser, mostrando essa preocupação com essa participação, né, da família e esse estabelecimento desses laços harmoniosos com a escola. Mas depois, em outros artigos, ela dizia muito, quando ela falava da ação dos educadores já vinculados a esse movimento renovador, ela usava palavras como esclarecimento, verdade, razão, justa visão, abordagem científica. E aí, quer dizer, a meu ver, sugestiva já de um outro aspecto, quer dizer, que é esse de que ela está falando da aproximação, da parceria, etc. e tal, mas ela está marcando um lugar de quem enuncia uma verdade, né? Ela está marcando isso, assim como a Armanda, lá no Círculo de Mães, através daquelas práticas, também mostrava isso de algum modo, esses dois lados presentes. De um lado, a ideia de que as mães podem não devem acompanhar, assistindo aulas nas turmas dos seus filhos, mas as mães não podem entrar em choque com a direção e devem levar para as suas casas aquelas prescrições que a diretora, que era a própria diretora Armanda, que conduzia o Círculo de Mães, né? Então, o que a gente observa é que tanto uma quanto outra estão sinalizando fortemente, marcando fortemente esse papel diretivo da escola, prescritivo, né? Não estão deixando de fazer isso. Mas, tanto uma quanto outra, e aí eu teria inúmeros exemplos para dar, destacando essa ideia. A Cecília dizia, a família é insubstituível na educação da criança, porque os verdadeiros ensinamentos da moral, eles não vão muito além do que se aprende no meio da família, ela dizia. Bom, então, o que eu estou querendo assim, fechar indicando o quê? Né? Assim, que isso em outros no meu trabalho do doutorado eu já indiquei, assim, né, já focalizei a questão nessa direção, mas que eu acho importante assim, a gente continuar marcando o seguinte aspecto, que nesses estudos sobre relação escola-família, a gente, nos poucos estudos, aliás, que a gente tem no âmbito da história da educação, né, a gente aqui tem o Luciano, tem a Cristina, mas é pouca gente que tem trabalhado com isso na história da educação, mas nesses poucos estudos, mas não tem estudos, esses aos quais eu vou me referir, tem estudos que não dizem respeito à sociedade brasileira, mas assim, o que a gente vai observar em muitos desses poucos estudos, né, acerca dessa concepção.
dessa questão das relações família-escola. Se fala muito da ideia de substituição da família pela escola, fala-se muito da desqualificação da família para educar como algo muito próximo dessa ideia de substituição. E isso é uma coisa assim, que eu venho assim, problematizando, apesar de vários desses estudos terem maior importância, mas assim, é para pensar, né, para pensar a respeito da questão que os elementos que eu encontrei em termos assim, de documentação, de base empírica, não me levam a pensar nesses termos, quer dizer, nesses termos de que você tem a escola substituindo a família, como se você tivesse algo evolutivo que tomou lugar e o outro, né, deixou de ocupar esse lugar. Se assim fosse, a gente não teria tudo isso que, de algum modo, eu tentei trazer aqui, em termos dessas ações dirigidas à família, e essa permanência no tempo, que a gente vai ver até hoje, esses discursos, né? Há pouco tempo, alguns anos atrás, teve aquele programa nacional, Dia Nacional da Família na Escola, né? E isso não tem sido mais veiculado, eu não sei se isso, pelo que eu sei, isso terminou em termos assim, de projeto, em termos nacionais. Mas essas ações no âmbito de muitas escolas, agora a questão do Conselho Escola-Comunidade também é uma discussão que também se articula em alguma medida, mas esse debate continua posto. Então, o que eu acho interessante, então, da gente pensar é que, sem dúvida, que você tem uma hierarquização nessa relação. Que se constitui uma hierarquização, se constitui, que os recursos de poder são diferenciados, mas eu acho que a gente tem que refinar um pouco essa reflexão, e é isso que eu estou querendo continuar a fazer, porque eu não fiz também, eu me aproximei ainda há pouco dessa questão, mas refinar um pouco isso, porque, a meu ver, isso está insatisfatório, porque a gente tem, de outro lado, né, muitos estudos da área da sociologia da educação, que tem até se aproximado mais dessa temática do que a história, né, e tem muitos estudos, eu vou até citar aqui um estudo da Maria Alice, né, daqui da FAI, em que ela faz um balanço de estudos sobre relação família-escola no mundo ocidental, né, ela trabalha com autores franceses, entre outros, e ela capta nesses diferentes estudos determinadas expressões que são usadas quando há referência a essas relações. Então, as expressões são tensão, mal-entendido, relação armadilhada, diálogo impossível, proximidade distante, cadê? Tem outro. Dificuldades de cooperação e por aí vai. Agora, se de um lado a gente vê tudo isso, quer dizer, essa ideia do truncado, de outro lado a gente não deixa de estar ouvindo sempre os discursos na direção de que tem que se rever essa situação, esse quadro, né? Quer dizer, talvez, para a gente pensar nessa questão desses conflitos, dessas tensões, nessas armadilhas que envolvem essa relação, talvez a história nos ajude a pensar, quer dizer, na forma como foi se constituindo essa relação, que é isso que eu tenho tido interesse de explorar, né? Porque, com certeza, vai ajudar, e com certeza, como eu disse, há essa perspectiva, né, hierárquica nessa relação. Mas, enfim, eu acho que o que a história pode trazer, né, nessa reflexão, até para esse debate contemporâneo, é a possibilidade da gente compreender melhor essa temática, que é uma temática que é importante quando a gente pensa na escola pública, quando a gente pensa na qualidade da escola, isso sempre é destacado como um tema do qual não se pode fugir, como construir qualidade sem essa parceria. Então, essas questões que eu trouxe foi para a gente, então, pensar juntos, e acho que o propósito desse seminário é exatamente esse, né? Obrigada. Boa noite, eu tô maluca. Obrigada, gente. Boa noite.
noite, como ele dizia, né, Ana? Estamos, como diz o Tarcísio, sempre falando no nosso programa, e nós aqui, vocês aí, faremos dessa uma boa noite, né? Queria então agradecer a Ana pela conferência e abrir os debates com os colegas aqui. Quem estiver ouvindo pela internet, pela Webfy, e quiser fazer perguntas, pode fazê-lo pelo telefone 31-3409-5318, ou pode mandar e-mail para o endereço pensar@ufmg.br e pode enviar comentários, perguntas, que a Ana está aqui pronta para responder todas. Então a gente abre então o debate para aí quem quiser fazer perguntas, reflexões sobre a temática. Cleide? Já que a gente não conversou na banca, né, Cleide? Temos que conversar aqui, né, nessa mesa. Boa noite, Ana. Boa noite, Luciano. Essa temática da sua pesquisa, das suas preocupações também faz parte, né, das minhas preocupações. Como você também, eu procuro documentos a respeito aqui em Minas Gerais, vai se chamar Associação de Pais de Alunos, às vezes Associação de Pais e Mães de Alunos, né, tem essa relação também da denominação. Ela é criada, pelo menos pelo até que eu saiba, na reforma do presidente Melo Viana, que é o governo anterior ao do Antônio Carlos, né, e o Francisco Campos. E é interessante porque eu encontrei um relatório, o último relatório do Melo Viana, que foi lido na abertura da Assembleia, da reunião do Congresso Mineiro, um número enorme, né, a relação das cidades e os grupos escolares que tiveram a criação da Associação de Pais de Alunos, né? Então, enorme relação. Então, você desconfia daquilo e pensa, será que aconteceu isso mesmo, né? Como é que isso foi criado e tudo mais. Então, também procuro os documentos a respeito disso, já andei para vários lugares, vários arquivos, tem algumas hipóteses a respeito de onde a gente pode encontrar, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu fico pensando o seguinte, você fala duas coisas na sua apresentação, que é a respeito da desconfiança da família, né? E a relação entre esse comportamento que a gente percebe também nos documentos, principalmente nos jornais, né? Eu pude acompanhar, por exemplo, em alguns jornais que eu estou fazendo a leitura, né, e a gente hoje teve uma indicação de uma pesquisadora de que é bom que a gente veja o jornal todo, fiquei assim, confortável com essa orientação, de que a mãe reclamando, mandando um recado para o secretário do Interior, dizendo o seguinte, que ela não estava concordando, isso em 1927, da forma como tinha sido tomada uma medida com relação ao filho dela na escola, né? E outras coisas assim, interessantes que tem no jornal. Então, essa desconfiança da família, a gente sabe que a escola chega, no discurso ela é colocada como instituição necessária, mas assim, na verdade, na prática de como se estabiliza, institucionaliza essa escola, ela não acontece de uma forma tão tranquila assim. Tanto é que as medidas de obrigatoriedade, outras medidas têm que ser tomadas para que, na verdade, a escola realmente se torne uma instituição assim, né, que ocupe um lugar mesmo na sociedade, como as outras instituições sociais também. Então, o que você pensa a respeito disso? A relação entre, primeiro, indicadores, nas suas pesquisas, de indicadores, fatos, situações da desconfiança da família com relação à escola, né? E que tipo de família que você percebeu, assim, se você percebeu, famílias de posses, famílias pobres, né? De onde que vêm essas desconfianças, né? E você veria alguma relação entre a criação, a instituição nessa atividade, não sei, né, da associação de pais e de alunos, e essas desconfianças, né?
E essa associação de pais de alunos também, pelo menos até agora, os documentos que eu já encontrei, só colocam mães e pais, só vão fazer referência para participar delas, né? Um determinado tipo de pai e mãe. Como é que é isso lá também no Rio de Janeiro? Os pais, não entendi isso final. Nos documentos que eu tenho encontrado, a referência assim, para participar das associações de pais de alunos, né, não são todos os pais. Fala assim, que não é possível, porque vai ficar muito cheia, muita gente. São representantes. Quem são os pais, quem são esses pais, que, né, nas suas pesquisas, que vão participar dessa representação, entendeu? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, os pais são os pais, assim, né, sempre você vai ver que são os pais que têm posse, pai que tem uma determinada formação, instrução, e assim por diante, tá? Isso. A gente responde uma. Ou você vai esperar? Cris quer... Tem? Quem for fazer pergunta, por gentileza, aí só se apresentar o nome, quem quer. Você falou que eu sou Cris. Cristina, Faculdade de Educação. Ana, bom ter você aqui de novo, você sabe disso. É bom. E eu queria trocar uma coisa com você quando você está falando, né, desse discurso de substituição da escola, né, da família pela escola. Quando a gente pega, sem querer, né, anular as significativas diferenças, mas você pega numa longa duração um discurso sobre a família pobre, né, mesmo no século XIX, você vê uma enorme desqualificação da condição da família exercer esse papel educativo, né? E você tem claramente colocado isso no século XIX, acho que atravessa com outras feições do século XX também, de que a escola deveria substituir a família no papel de educar, no caso do século XIX, da moralização da família, né? E no século XX também, né, essa ideia de não exatamente, mas de substituir a família na impossibilidade de ela exercer esse papel, né? Então eu queria que você falasse um pouco até que ponto esses discursos, quando eles falam em relação à classe média, vão falar de um papel complementar, e nas camadas populares, numa longa duração de substituição. Né? E que deslocamento que se enxerga nessa, pensando novamente nessa longa duração, nessa visão da família das camadas populares. Ai, fala de novo esse finalzinho. Não, pensando nessa longa duração, se você, por um lado estou falando de uma continuidade, mas você enxerga também umas descontinuidades nesses discursos. Como foram duas intervenções, mas são pelo menos umas 5 ou 6 perguntas, né? Talvez pudesse conversar com elas agora, Ana, e quem quisesse depois a gente fazia um outro bloco de questões. Bom, Cleide, olha só, essa coisa assim, você falou, de que modo eu pude perceber a expressão de desconfianças por parte das famílias em relação à escola. Pois é, eu ainda não consegui essa documentação, exatamente é isso que nesse momento eu estou à cata e estou assim, tendendo bastante, mas é claro que é só uma impressão, eu ainda não posso falar muita coisa, não devia falar nada, mas estou aqui falando, porque eu disse que eu estou me sentindo em casa, eu fico falando demais. Mas eu fico com a impressão de que vai ser difícil achar essa voz dessa família, mesmo se eu venha achar esses documentos que eu espero achar, sobre relatórios, né, referidos à vida escolar no Rio de Janeiro nessa época. Você falou, por exemplo, então eu não achei. O que eu tenho, assim, são elementos de discursos que mencionam essa desconfiança. Então, por exemplo, nas crônicas da Cecília Meirelles, ela vai poder falar disso. Nos textos de um Anísio Teixeira ou de um Fernando de Azevedo, quando estão refletindo relatórios do Anísio, já peguei alguma coisa, você pode observar alguma coisa nesse sentido, de falar assim, precisamos mostrar para as famílias, né, o valor dessas práticas pedagógicas renovadas. Isso a Cecília Meirelles fala muito. Cecília Meirelles, nos artigos dela, que eu entendo também
como tendo uma dimensão educativa, quer dizer, dela se dirigindo à sociedade, e ela se dirige à sociedade, é claro que quem lê os artigos da Cecília Meirelles era publicado num jornal diário, e a crônica era diária também, que ela escrevia, era uma página chamada Página de Educação, que saía no Diário de Notícias, e ela, dentro dessa página, ela tinha uma coluna chamada Comentário. Então, ela falava muito desse assunto, quer dizer, de como que as famílias atrapalhavam a obra renovadora da reforma do Fernando de Azevedo, porque elas não entendiam aquilo que estava sendo encaminhado e elas se opunham muitas vezes a ações que eram conduzidas pelos professores. Então ela mostrava como que era fundamental a escola fazer esse papel de convencer essa família. Então ela menciona a desconfiança, entendeu? Então ela fala, e qual o caminho para isso? O Círculo de Pais e Professores. Ela era uma entusiasta do Círculo de Pais e Professores. Ela dizia que esse círculo tinha que ter esse papel de informar essas famílias sobre essas práticas, né, e tentar exatamente tentar anular ou diminuir essas desconfianças, tentar produzir um efeito de aproximação. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lembrando de uma outra crônica dela, que ela dizia assim, então, os pais tinham que ser informados sobre as questões pedagógicas, inclusive, ela falava da questão das práticas pedagógicas, mas aí ela dizia assim, numa outra crônica, ela dizia, os pais não tem que achar que entendem muito de pedagogia, entendeu? Assim, eu tenho até esse trecho aqui, depois eu acho. Eles não têm que achar, não tem que se arvorar essa condição de especialista, de entender demais do assunto, não. Aí ela está falando do quê quando ela diz isso? Ela está falando de que havia pais que até se interessavam muito pela educação dos seus filhos, mas não entendiam os processos de alfabetização, por exemplo, e queriam abreviar etapas nesse processo. Então ela fala assim de famílias interessadas, mas ela dizia, olha, é bom que haja um interesse, mas esse interesse ele tem que ser limitado, quer dizer, não dá para achar que porque tem interesse, porque toma conhecimento, vai entender de tudo. Tem uma autoridade que domina esses saberes, né? Então, quando eu vi referência à desconfiança, foi por aí, sabe, Cleide? Ainda não vi nada que a gente possa perceber, de algum modo, essa desconfiança, quer dizer, dentro daquela relação, quer dizer, tentando me aproximar da relação, que isso é um desafio que está posto ainda, né? Deixa eu ver o que mais que você pediu para eu... você estava falando se essa desconfiança, se essa criação de tanta associação está relacionada a essa desconfiança da família. Eu acho assim, que essa desconfiança ela precisava ser combatida. Isso, como eu disse, a Cecília Meirelles dizia, isso nos documentos lá da Seção de Cooperação de Família da ABE, os documentos diziam isso, quer dizer, para a obra renovadora ser vitoriosa, para a escola conseguir empreender a tarefa civilizadora e modernizadora que ela pretende, só com o concurso e a colaboração da família, e, portanto, tem que se combater essas desconfianças. Agora, então, essa ação, foi interessante você me dizer o tanto de associação que é criada, e lá no Rio eu também tenho essa impressão, que foram criadas muitas, né? Agora, por que a gente não tem informação sobre o funcionamento? Porque, será que elas não funcionaram? Será que elas foram criadas? E, enfim, essa é uma questão que eu ainda não tenho como responder. Mas eu fico pensando se esse lugar de hierarquia, porque eu acho que tem uma contradição nesse discurso. Tem uma contradição que vamos aproximar, mas fique no seu lugar. Eu acho, assim, a mim... me dá uma impressão de que isso devia afastar aqueles pais de participar dessas reuniões, ou aquelas mães. Não sei. Isso é algo que a Cecília também menciona numa crônica dela. Ela fala assim, que há famílias, ela fala da diferença das famílias de condição social favorecida e desfavorecida. Ela diz o seguinte, as famílias
de condição mais abastada não querem saber. Nessa crônica ela está assim, falando mal das famílias e está dizendo que elas não têm interesse na educação dos seus filhos, ou melhor, que elas não participam. E, de novo, aquela coisa, o círculo tem que estimular. E ela diz assim, a família das classes mais abastadas, porque acha que não é tão importante conversar com a professora, que não dá essa importância toda à ação da escola. E, no caso das famílias de classe popular, ela diz que é por uma dificuldade, uma intimidação frente àquela autoridade representada por aquela instituição. E ela mesma, em outra crônica, ela chega a dizer, será que é melhor, em vez de reunião ampliada do círculo, agora eu não estou lembrando se é ela ou se é um documento lá da seção de cooperação de família, mas isso é debatido. Será que é melhor, em vez de uma reunião ampliada da escola, né? Será que é melhor reunião por turma? Isso é uma coisa interessante, que aparece lá no debate. Mas então o meu caminho para acessar essa desconfiança foi esse, entendeu, Cleide? Tem mais alguma coisa? Pois se tiver a gente conversa. Bom, Cris, então, essa coisa da substituição, você está dizendo, né? Eu não mexi com essa documentação do século XIX, quer dizer, eu não sei se aparece esse termo, né? Você disse que talvez aparece o substituição, você também não lembra, né? Que a família não tem qualificação, não tem qualificação, é ausente, as condições sociais são graves, e aí não tem como participar da vida dos filhos, né? Não? Interesse? De moral. Tá, questão moral. Isso eu vejo como muito misturado nesses discursos. Lá o Dharmanda também tem isso. O Dharmanda, lá da escola de Meriti, que foi considerado uma experiência muito inovadora e elogiada por todos esses intelectuais educadores vinculados ao escolanovismo na época. Nessa escola dela, ela falava muito dessa coisa do ambiente vicioso, do ambiente perigoso, que a escola tinha que puxar para cá. Quer dizer, ao mesmo tempo que dizia... Coloca as mães aqui na reunião, no círculo, mas era uma reunião em que as mães tinham aulas. O nome que era dado ali, a dinâmica que se fazia no círculo era a aula mesmo. Então, na aula, ela ensinava as mães que ela tinha que levar aqueles hábitos para sua casa e tinha que estimular essa questão da moral também estava presente. Eu vejo isso tudo muito imbricado. Então, sem dúvida, que a questão da escola, nesse momento que eu estou mexendo, também aparece, principalmente no caso da escola voltada para as classes populares, aparece nessa condição de precisar ocupar um lugar em termos assim civilizadores e em termos morais, em termos, né, que estava faltando no ambiente de origem do aluno. Isso está posto. O Anísio também, eu estou lembrando um relatório dele que fala isso, que fala que a escola tinha que ser um ambiente de civilização, porque o aluno não tinha isso na casa dele. Para além da coisa de que a escola deve civilizar a sociedade, ele dizia que a escola tinha que ser um ambiente constituído de signos civilizados, né? E exatamente para que ele tivesse aquela vivência de algo que ele não tem em casa. Então, eu acho que esses discursos todos vão na direção de marcar essa condição de centralidade da escola, como eu estava dizendo, de competência da escola, e nisso é por aí mesmo. Agora, o que e numa dada medida, tem uma desqualificação, sim, da família. Mas o que eu, assim, tenho assim, puxado nessa discussão, que eu queria até poder conversar mais e discutir mais, porque é algo a refinar, aprofundar e tal. Tem uma dimensão de desqualificação, sim, mas o que a mim incomoda, em algumas interpretações, é que parece que se resume a isso.
que parece que se resume a isso, desqualifica a família e pronto, aí a escola substitui a família. Tem uma dimensão desqualificadora, sim. A escola está ocupando um lugar que a família não pode mais ocupar. A escola tem um lugar, é o que eu estava dizendo, hierarquicamente diferenciado, superior mesmo em relação à família nessa função educativa a partir dessas perspectivas renovadoras. No entanto, nesses discursos desses educadores, você vê o tempo todo a fala de que é preciso qualificar a família para que ela possa o quê? Ocupar esse lugar de parceira. Ainda que essa parceria deva ser conduzida na direção definida pela escola, pelos educadores autorizados, né? Quer dizer, é uma ideia de que eles conduzem, mas a escola precisa ser qualificada para exercer essa função de parceria, ainda que nessa parceria ainda fica essa lacuna aí aí aquela coisa, fica o tempo todo a conversa. Família e escola tem que andar de mãos dadas. Em um momento você vê assim um discurso que te faça acreditar muito nisso. Quer dizer, fica uma figura muito de retórica. Se a gente tivesse uma prancha daquelas lá do álbum do Estado Novo que eu passei para vocês aqui, que mostrasse as relações escola-família, com certeza elas estariam lá de mãozinhas dadas, aquelas imagens são todas cor-de-rosa, o Getúlio Vargas, ele é cor-de-rosa, ele é tão bonitinho, ele é um avôzinho, nem pai ele é dos pobres, é avô. Então, eu acho que isso é muito figura de retórica mesmo, né? Essa ideia mãos dadas, assim, no sentido de uma parceria em bases mais igualitárias. Mas eu entendo que, assim, eu vejo muito mais, assim, a desqualificação está lá. Mas por que a gente tem tanta ênfase na questão da qualificação? A escola precisa qualificar, a escola precisa conformar, né? É porque a escola tem noção de que ela não substitui. Ela tem noção de que ela não substitui. Ela vai substituir numa dada medida, ela vai substituir, mas ela tem noção de que não dá para exercer essa função civilizadora sem entrar no espaço privado, né? Acho que era isso. Tinha mais alguma coisa, Cris? Acho que... Mais alguém? Fala rápido, você resolve terminar. Acaba com essa angústia, né? Boa Boa noite. Boa Eu queria, noite. antes de mais nada, agradecer a sua fala. Foi muito agradável, produtivo. Eu sou o Joelcio, eu sou professor de um curso de formação em Educação Física, uma cidade aqui próxima, de Birité, e também um outro curso de formação aqui em Belo Horizonte também. Inclusive, eu convidei meus alunos para estarem aqui justamente para discutir essa questão. Né? Nesse curso de formação, eu sou professor da disciplina de estágio. E a gente escuta muito isso. Muitos alunos, na hora do recreio lá da aula, né, eles comentam, os professores chegam, né, e com aquele discurso, não dá para ensinar mais, esses meninos não têm mais valores, né, os valores, antigamente esses meninos, a família dava valores para esses meninos, e hoje não tem, a gente tem que ensinar matemática e também construir valores na escola, né? Exatamente. E aí você traz alguns elementos para a gente duvidar dessa informação, dessa questão, né? E aí a minha pergunta é, será que a história, esse estudo que você aponta aí, ele é suficiente para a gente afirmar que esse projeto, essas reformas sociais que aconteceram, com o objetivo de tentar qualificar essa relação, né, ele não vingou, ele duplamente, né, porque ele nem conseguiu, né, consolidar essa parceria, e muito menos conseguiu civilizar as crianças, porque hoje as crianças daquele período são os pais de hoje. Né? Então, ou seja, os pais continuam sem valores. Ou então, a escola não dá conta, né, do que essas reformas sociais propuseram. Né? Será que é possível a gente discutir um pouquinho por aí? Como é seu nome? Joelcio. Joelcio. Mais alguém? Então, queria até ligar o Joelcio falar isso. Eu queria agradecer. O Joelcio já participou do nosso programa de rádio com a turma dele, já trouxe da outra vez, convidou a turma para vir cá, que eu acho que é interessante dar uma integração legal com os outros grupos
que tem por cá comparecido. Ana, eu queria também fazer uma pergunta. Era que, se que você acha, assim, dessa, vamos pensar, dessa tradição da escola de subalternização da família, né? Quer dizer, que uma coisa da gente falar, assim, que quem tem competência para ensinar, vamos dizer, como falava no século XIX, a educação intelectual é um problema da escola mesmo. Ou seja, quem vai ensinar física... Agora, por outro lado, o que a gente assiste, um pouco aí, concordando muito com a Cristina, é uma subalternização cultural da família, ou seja, destituir a família desse lugar cultural que ela tem. Enfim, e, portanto, acho que a escola jamais quis ter uma relação de parceria com a escola, com a família. Quis submeter a família aos cânones, vamos dizer assim, como falam os americanos, a gramática da escola, né? Quer dizer, nós podemos até conversar desde que você converse com a gramática da escola e não outra gramática possível. A minha pergunta é, você acha que, diante desse quadro, é possível hoje construir uma outra gramática para uma comunicação mais interessante entre família e escola, ou nós estamos fadados a nós, escolarizados, professores, professoras, a continuar falando que os pais não educam os filhos e etc., e que cabe a escola dar aula para as famílias, porque isso continua generalizado, isso não é coisa do passado. Quer dizer, a escola da minha filha, das minhas filhas, continua fazendo, uma vez por mês, uma sessão em que as famílias são convidadas para aprender como educar seus filhos, etc., 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 mas não é para construir parcerias entre famílias e escola de outro modo, né? Assim, eu queria que você pensasse alto sobre isso. Essa é uma questão complicada, né? Por exemplo, o Joelson, começando pela dele, né? Você estava falando das falas, né, dos professores, dos teus alunos em estágio, observando as falas dos professores, e é isso mesmo que a gente escuta como algo, né? Você até falou assim, será que a gente duvida dessa questão? Quer dizer, será que se... Não, acho que é isso mesmo, a gente está tendo esse tipo de elemento está chegando para a gente em termos de depoimento o tempo todo. Mas vamos misturar um pouco assim, as questões, né? Por exemplo, essa questão que você falou da subordinação cultural, eu concordo com você e estava concordando com a Cris, né? Assim, isso você tem claramente uma definição de um lugar de competência, de um lugar até escolarizado, né? E dotado de toda uma série de recursos em termos, né, de domínio de saberes, e aí parece que aquela cultura do aluno deixa de ter importância. Quer dizer, isso é uma coisa que hoje está sendo recuperada nessas discussões sobre multiculturalismo, né? Isso está sendo recuperado, mas eu acho que a gente tem uma longa tradição de desconfiança em relação às classes populares, de identificação de classes populares a classes perigosas. Eu acho que é uma longa tradição histórica que hoje é posta em questão. Mas como que você... né? Quer dizer, como é que você enfrenta isso no sentido de obter algum resultado? Eu acho que tem tempo aí para a gente poder conseguir. E eu entendo, assim, também concordo com o Luciano, e tentei mostrar isso, né? Que a escola fala muito de parceria, mas ela não conduz. É aquilo que eu estava falando do mão dada, não tem mão dada. Mas a escola não deixa de dizer que precisa dos pais, é aquilo que você estava dizendo, os professores dizendo, cadê os pais que não estão dando referências de limite para os filhos, cadê os pais que não estão dando, né, valores éticos, e a escola que está com função que não é sua, porque naqueles papéis que se entendiam que ainda eram de família e escola, o que se vê hoje é aquilo que os trabalhos de sociologia indicam. É um diálogo impossível, é a coisa dos mal-entendidos permanentes, da tensão e tal.
Então, eu também tenho dificuldade, né, de pensar isso assim hoje, como é que a gente pensa em termos de perspectiva, porque eu acho que esse lugar de constituição da escola, como esse lugar de autoridade que colocava a família num lugar subalternizado em termos culturais, sim, né? Isso contribuiu, sem dúvida, para esses mal-entendidos. Agora, eu vejo que tem uma contradição aí, quer dizer, que eu acho que vai entre passa pela dificuldade de construção das relações sociais em bases mais democráticas, em bases mais compartilhadas. Eu acho que passa por uma porção de coisas. Quer dizer, uma coisa é você dizer a gente tem que fazer de outro modo. A parceria precisa ser feita porque está se vendo que, por mais que a escola desconsidere uma série de valores das crianças e da cultura dessas crianças, o que se vê? Que os resultados vão indicar que isso não está bom, isso não está gerando bons resultados. Mas como é que faz diferente? Se você já tem uma tradição de desconsideração desse universo social, principalmente das classes populares. Agora, por outro lado, essa é uma questão que também não está só nas escolas que atendem a um alunado mais desfavorecido. Eu acho que tem muitos elementos aí para a gente pensar, que acho que aí no caso das escolas que atendem um outro tipo de alunado, você tem outras questões associadas a isso, se pensar em termos das mudanças da vida familiar nas últimas décadas e assim, de uma tendência no sentido de negar toda uma lógica de uma educação autoritária, enfim. Aí você tem uma opção de outros elementos e tem um mundo, né? E tem um mundo que a gente esqueceu dele, né? Quer dizer, não esqueceu, mas assim, eu aqui no que eu estava falando, eu não estava falando dele. Tem tudo mais que não é a escola, né? Que eu acho que é isso também. Que não dá para a gente pensar a escola nela mesma. Eu acho que esses problemas que a gente está se referindo, o professor que chega lá e fala, esses alunos vêm para cá sem nenhum tipo de referência, e cadê a família? Tá bom, cadê a família? Mas cadê uma opção de outras coisas? Né? Assim, aí acaba que nessa relação, o par que aparece de uma forma mais direta é o pai, escola, família, é esse par, né? Mas, assim, nessa consideração desses problemas da escola e das relações escola-família, acho que tem que entrar em questão uma série de outras coisas, né? Porque o que é a criança que vive na comunidade que tem o tráfico? A mãe e o pai podem, né, ser aquelas pessoas que estão ali super preocupadas e ali numa maior atenção com relação à criança, podem fazer um esforço para acompanhar a vida escolar da criança, colocar explicador e uma série de outras coisas. Ou não, ou pode ter só mãe, ou pode ter só pai, ou pode morar só com a avó ou com a madrinha. Mas pode ter uma referência de família que seja uma referência sólida. Mas como é que faz? Como é que faz? Quer dizer, que isso é uma coisa que as escolas, né, das comunidades, por exemplo, no Rio, que vivem em situação de muita violência, assim, os professores, né, assim, os educadores estão em estado de perplexidade, porque o que faz? Aí, né, enfim, aí a gente... É o mundo, né? Então, legal, Ana. Queria, então, encerrar esse debate de hoje, agradecendo mais uma vez a presença da Ana, que vem diretamente... Eu que agradeço muito. Como diria a Marileide, vem diretamente da corte, para nos brindar com interessantes reflexões, instigantes reflexões sobre uma temática que é absolutamente central na escolarização hoje, né? Todos nós que lidamos com escola e somos de família, seja ela qual for, quer dizer, nessa relação a gente sabe o quanto que ela é central e é uma das dimensões mais importantes dessa história da educação mais recente que tem atentado para as discussões da escola com as instituições sociais, entre elas a família. E a Ana é, sem dúvida, uma pessoa que já há anos tem
contribuído com o nosso debate, a nossa reflexão e o nosso conhecimento sobre essa temática. Então, eu queria estar aqui, agradecer a vocês pela presença, agradecer os internautas que nos ouviram no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E agradecer o Emerson, os colegas aí da técnica, e que tornaram possível esse debate aqui. Queria convidá-los, reiterar o convite para o seminário do mês que vem. Como o Tarcísio já anunciou, provavelmente nós teremos que mudar a temática ou a conferencista, mas nós manteremos o seminário, manteremos a data e esperamos contar com a presença de vocês aqui, então, o mês que vem. Uma propaganda extra, o que foi, Tarcísio? Uma propaganda extra, na segunda-feira, o nosso programa de rádio vai ser sobre ciência e arte. Arte e ciência, é uma entrevista com o professor Eduardo Fleury Mortimer, aqui da Faculdade de Educação. Vai também, além de falar de ciência, do ensino de ciência, da ciência, ele é artista também, músico, e vai discutir com a gente, falar sobre as músicas do grupo dele, que é o Grande A. Então, espero que vocês também possam nos acompanhar aí durante os próximos meses, especialmente agora em setembro, que é o mês de aniversário do programa de rádio, com várias atividades, brindes e outras coisas. Não é isso? O nosso âncora está ali, que Tarcísio Mauro Vago, que nos conduz toda segunda-feira à noite a uma muito interessante reflexão sobre educação e sobre o Brasil. Então, obrigado a vocês pela presença, tenham uma boa noite e a gente encontra aqui no final do mês que vem e toda segunda de 20 às 22 horas na Rádio UFMG Educativa 104,5. Isso? A Estação do Conhecimento.